Lição 1. Quando você deseja discutir o projeto. Olá, Ana, quando quer discutir o projeto? E que tal agendar uma reunião para a próxima semana? Claro, isso funciona para mim. Qual dia preferiria? Vamos apontar para terça-feira. Isso funciona para si? Terça-feira soa bem. Que horas lhe seriam convenientes? E quanto às 14 horas? Isso se enquadra na sua agenda? 14 horas funciona para mim. Onde devemos realizar a reunião? Vamos reunir-nos na sala de conferências. É um espaço tranquilo e adequado para discussões. Soa bem. Devemos trazer algum material ou documentos para a reunião? Sim, vamos trazer as notas do nosso projeto, os resultados da pesquisa e quaisquer documentos relevantes. Certo, vou certificar-me de reunir previamente todos os materiais necessários. Ótimo! Há algo específico em que gostaria de focar durante a discussão? Penso que seria útil rever o nosso progresso e discutir os desafios que encontramos. É um bom ponto. Também podemos debater ideias para os próximos passos. Absolutamente. É importante encontrar soluções e manter o projeto a avançar. Concordo. Vamos também alocar tempo para atribuir tarefas e definir prazos. Parece um plano. Podemos usar a reunião para garantir que todos estejam na mesma página. Perfeito. Prepararei também uma lista de perguntas para abordar quaisquer incertezas. Essa é uma abordagem proativa. Vai ajudar-nos a ter uma discussão focada e produtiva. Obrigado, John. Penso que uma preparação minuciosa é fundamental para uma reunião bem-sucedida. Vocês são bem-vindos, Ana. Agradeço a vossa dedicação e colaboração. Da mesma forma, John. Trabalhar em conjunto permite-nos alcançar melhores resultados. Bem, aguardo com expectativa a nossa reunião na próxima semana. Vemo-nos então, Ana. Vemo-nos na próxima semana, John. Tenha um ótimo dia. Vocês também, Ana. Vemo-nos na próxima semana. Lição 2. Estás bem com o jantar às 19 horas? Olá, Ana. Está bem com o jantar às 19 horas? Sim, às 19 horas funciona para mim. Onde gostaria de jantar? Que tal aquele novo restaurante italiano no centro da cidade? Soa bem. Ouvi coisas fantásticas sobre os seus pratos de massa. Perfeito. Vou fazer uma reserva para 2 às 19 horas de amanhã. Obrigado, John. Estou ansioso por experimentar o restaurante. Eu também. Deve ser uma noite agradável para relaxar e desfrutar de boa comida. Definitivamente. Tem alguma restrição alimentar sobre a qual devo saber? Não, estou aberto a experimentar diferentes tipos de cozinha. E quanto a si? Também não tenho restrições específicas. Sou bastante aventureiro com a comida. Isso é ótimo. Podemos explorar a mente e experimentar alguns pratos interessantes. Absolutamente. É sempre divertido descobrir novos sabores e experiências culinárias. Já agora, tem alguma preferência por estar sentado no restaurante? Normalmente prefiro uma cabine ou uma mesa à janela, se possível. Observado. Vou solicitar um stand ou uma mesa de janela ao fazer a reserva. Obrigado, John. Isso seria lindo. Acrescenta-se à experiência gastronómica.
Vocês são bem-vindos, Ana. Quero que o nosso jantar seja agradável e confortável. Agradeço isso, John. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Efetivamente. Há algo específico que você está ansioso para experimentar no restaurante? Ouvi dizer que o tiramisu caseiro é excepcional. Podia poupar espaço para sobremesa. Tiramisu parece delicioso. Vou ter isso em mente também. Algum outro plano para a noite? Depois do jantar, pensei que podíamos dar um passeio no parque. É bastante cênico. É uma ótima ideia. Será uma boa maneira de relaxar e digerir a nossa refeição. Ainda bem que gostem da ideia. A natureza traz sempre uma sensação de tranquilidade. Absolutamente. Gosto de passar tempo ao ar livre, especialmente depois de uma boa refeição. Bem, parece que temos uma noite maravilhosa planeada. Estou ansioso por isso. Eu também, Ana. Vai ser uma noite memorável. Vemo-nos amanhã às 19 horas. Vemo-nos amanhã, John. Mal pode esperar pelo nosso jantar e passear no parque. Aula 3. Qual é a melhor altura para ir às compras? Olá, Ana. Qual é a melhor altura para ir às compras? Depende do que procura comprar. Estão a falar de mercearias ou roupas? Estava a pensar mais nas compras de roupa. Há algum tempo específico que seja melhor? Geralmente, os dias de semana são menos lotados, pelo que poderá ter mais espaço para navegar e experimentar a roupa. Isso faz sentido. Evitar a corrida ao fim de semana parece um bom plano. Algum dia específico? As manhãs de segunda ou terça-feira são geralmente menos movimentadas em comparação com as manhãs mais tardias da semana. Bom de saber. Vou ter isso em mente ao planear a minha viagem de compras. E quanto às vendas? Se procura vendas, o melhor é ir durante os períodos de fim de época ou férias de vendas. Vou marcar o meu calendário para esses tempos. Existem outros fatores a considerar. Outro fator a considerar é o clima. Fazer compras em condições climatéricas extremas pode afetar a sua experiência. É um bom ponto. Vou certificar-me de verificar a previsão do tempo antes de sair. Alguma dica para compras eficientes? É útil ter uma lista do que você precisa e definir um orçamento para se manter focado e evitar gastos excessivos. Vou fazer uma lista e manter-me fiel ao meu orçamento. Obrigado pelo conselho, Ana. Outras dicas? Veste confortavelmente e use sapatos fáceis de pegar e descolar ao experimentar a roupa. O conforto é a chave. Vou usar roupas e sapatos adequados para uma experiência de compra mais suave. Mais alguma coisa? Não se esqueça de comparar preços e qualidade antes de fazer uma compra. É importante obter o melhor valor para o seu dinheiro. Definitivamente, vou aproveitar o tempo para comparar e tomar decisões informadas. Obrigado pelo lembrete, Ana. São bem-vindos, John. Fazer compras pode ser agradável quando estiver preparado. Tenha uma viagem de compras de sucesso. Obrigado, Ana. Agradeço a vossa ajuda. Vou aproveitar ao máximo a minha excursão de compras. Lição 4. Prefere trabalhar num escritório aberto ou num espaço tranquilo? Olá, Ana. Prefere trabalhar num escritório aberto ou num espaço tranquilo? Pessoalmente, prefiro trabalhar num espaço tranquilo. Ajuda-me a concentrar-me melhor. E quanto a si? Posso compreender isso. Na verdade, prefiro trabalhar num escritório aberto.
Gosto da energia e da colaboração. Isso é interessante. Vejo como o ambiente social pode ser motivador para algumas pessoas. Definitivamente. Descobri que estar à volta dos outros ajuda-me a ficar focada e envolvida. Acho que depende dos nossos estilos e preferências individuais de trabalho. Absolutamente. Todos temos diferentes formas de sermos produtivos. O que gosta especificamente em espaços silenciosos? Num espaço tranquilo, acho mais fácil concentrar-me sem distrações ou ruídos. Ajuda-me a pensar profundamente. Vejo como isso seria benéfico para determinadas tarefas que exigem uma concentração intensa. Sim, exatamente. Por vezes, preciso de um ambiente calmo e tranquilo para fazer o meu melhor trabalho. Por outro lado, gosto do buzz e da interação num Open Office. Isso desperta criatividade para mim. É interessante como ambientes diferentes podem ter efeitos tão contrastantes nas pessoas. Acho que é importante que os locais de trabalho ofereçam uma variedade de espaços para acomodar diferentes preferências. Concordo. Ter opções permite aos colaboradores escolher o que funciona melhor para eles e para as suas tarefas. Absolutamente. Promove a flexibilidade e o sentido de autonomia no ambiente de trabalho. Assim, numa situação ideal, um local de trabalho teria um bom equilíbrio entre espaços abertos e tranquilos. Sim, isso seria o ideal. Ele atenderia a diferentes estilos de trabalho e criaria uma atmosfera harmoniosa. Parece um compromisso justo. Cada indivíduo pode escolher onde se sente mais produtivo. Exatamente. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo entre a colaboração e o foco individual. Bem, é interessante ouvir a vossa perspectiva sobre este tema, John. Da mesma forma, Ana. É sempre fascinante aprender sobre diferentes preferências e experiências de trabalho. Absolutamente. As nossas preferências únicas moldam a forma como abordamos o nosso trabalho e contribuímos para a produtividade geral. Bem dito, Ana. As nossas diferenças podem ser uma força quando as abraçamos e respeitamos. Não podia estar mais de acordo, John. Trata-se de encontrar o que funciona melhor para nós enquanto indivíduos e como equipa. Aula 5. Podemos agendar a reunião para a próxima semana. Olá, Ana, podemos agendar a reunião para a próxima semana. Claro, vamos encontrar um dia que funcione para ambos. E quanto à quarta-feira? Isso funciona para si? Quarta-feira soa bem. Que horas seriam convenientes? Que tal às 10 horas da manhã? Isso se enquadra na sua agenda. Às 10 horas da manhã funciona para mim. Onde devemos realizar a reunião? Vamos reunir-nos na sala de conferências. É um espaço amplo e confortável para discussões. Soa bem. Devemos enviar também um convite de reunião a outros. Sim, vamos convidar os membros da equipe que precisam fazer parte da discussão. Certo, vou redigir o convite da reunião e incluir a ordem do dia. Isso é ótimo. Vai ajudar-nos a manter-se focados e a aproveitar ao máximo o nosso tempo. Obrigado, John. A colaboração e a comunicação clara são fundamentais para reuniões produtivas. Vocês são bem-vindos, Ana. Agradeço a vossa atenção aos pormenores e à organização. Da mesma forma, John. Trabalhar juntos de forma eficiente ajuda-nos a atingir os nossos objetivos. Há algo específico que você gostaria de abordar na agenda da reunião?
Penso que seria útil rever o calendário do projeto e discutir quaisquer bloqueios. Bom ponto. Também podemos alocar tempo a soluções de brainstorm e atribuir tarefas. Absolutamente. É importante manter o projeto no caminho certo e garantir que todos estejam na mesma página. Concordo inteiramente. Vamos também deixar espaço para quaisquer dúvidas ou preocupações que os membros da equipe possam ter. É uma boa ideia. Abordar quaisquer incertezas ajudar-nos a avançar sem problemas. Ótimo. Certificar-me de vir preparado com quaisquer materiais ou atualizações relevantes. Obrigado, John. A preparação e a participação ativa são vitais para o sucesso das reuniões. Vocês são bem-vindos, Ana. Acredito no poder da colaboração eficaz. Da mesma forma, John. Juntos podemos alcançar grandes resultados para o projeto. Bem, aguardo com expectativa a nossa reunião na próxima semana. Vemo-nos então, Ana. Vemo-nos na próxima semana, John. Tenha um dia produtivo até lá. Aula 6. Quando quer ir à praia? Olá, Ana. Quando quer ir para a praia? Estou a pensar neste fim de semana. E quanto a si? Este fim de semana também funciona para mim. Qual dia preferiria? Sábado soa bem. As previsões meteorológicas parecem ensolaradas. Sábado é então. A que horas deveremos encontrar-nos? Que tal por volta das 10 horas da manhã? Dessa forma podemos evitar o calor do meio-dia. Parece um plano. Devemos trazer algum essencial para a praia. Definitivamente. Devíamos trazer protetor solar, toalhas e alguns lanches. Ótima ideia. Também vou trazer um guarda-chuva de praia para alguma sombra. Perfeito. É importante manter-se protegido do sol. Absolutamente. Tem alguma preferência pelo local da praia? Conheço uma praia agradável a cerca de 1 hora de distância. Tem água límpida e areia macia. Parece maravilhoso. Podem partilhar as direções comigo. Claro, enviar-lhe a morada e as indicações antes de ir. Obrigado, Ana. Agradeço a vossa ajuda para isso. Não há problema, John. É sempre bom planear com antecedência. Há mais alguma coisa que devamos ter em mente para a viagem à praia? Pode ser uma boa ideia trazer roupa extra e uma mudança de calçado. Bom ponto. Podemos mudar depois de nadar e evitar ficar arenoso no carro. Exatamente. Torna a viagem de volta mais confortável. Estou muito ansioso por um dia relaxante na praia. Eu também, John. Será uma boa pausa da nossa rotina habitual. É importante aproveitar o tempo para descontrair e desfrutar da natureza. Não podia estar mais de acordo. É refrescante para a mente e para o corpo. Bem, estou contente por estarmos na mesma página. Sábado às 10 horas, vamos fazer acontecer. Absolutamente, John. Vai ser um dia de praia fantástico. Vemo-nos então. Vemo-nos no sábado, Ana. Mal pode esperar. Lição 7. Terminou o puzzle de palavras cruzadas. Olá, Ana. Terminou o puzzle de palavras cruzadas. Sim, fiz. Levei algum tempo, mas acabei por terminar. Isso é impressionante. Os quebra-cabeças de palavras cruzadas podem ser desafiadores. Eles definitivamente testam o vocabulário e as capacidades de resolução de problemas.
Também gosto de resolvê-las. Achou alguma pista particularmente difícil? Havia algumas complicadas, mas consegui descobri-las com alguma perseverança. Esse é o espírito. É satisfatório quando se dá uma pista difícil. Absolutamente. É uma grande sensação de realização. Utilizou algumas estratégias ou técnicas para resolver o puzzle. Sim, comecei com as pistas mais fáceis e paulatinamente trabalhei para as mais difíceis. Essa é uma boa abordagem. Ajuda a criar ímpeto e confiança. Também usei as letras de intersecção para me ajudar a preencher os espaços em branco. É uma estratégia inteligente. As palavras cruzadas têm muitas vezes pistas interligadas. Sim, é como resolver um puzzle dentro de um puzzle. Fizeste as palavras cruzadas sozinho ou com outra pessoa? Filo sozinho desta vez. Foi uma boa maneira de relaxar e desafiar-me. Resolver enigmas pode ser uma ótima maneira de descontrair e exercitar o cérebro. Concordo inteiramente. É uma atividade mental divertida e envolvente. Prefere palavras cruzadas ou outros tipos de puzzles como Sudoku? Gosto de ambos, mas tenho uma ligeira preferência por palavras cruzadas. É interessante como pessoas diferentes são atraídas por diferentes tipos de quebra-cabeças. Sim, todos têm as suas preferências e pontos fortes. Bem, parabéns por terminar o puzzle de palavras cruzadas, Ana. Obrigado, John. Foi uma experiência gratificante. Talvez possamos enfrentar um puzzle de palavras cruzadas juntos da próxima vez. Parece uma ideia divertida. Estaria à altura do desafio. Ótimo. Podemos unir a cabeça e resolvê-la em equipa. Aguardo com expectativa, John. Vai ser uma grande atividade de provocação cerebral. Na verdade, vai fazê-lo. Vamos planear para mais um dia. Lição 8. Quando você começará a trabalhar em seu novo projeto? Olá, Ana. Quando é que vai começar a trabalhar no teu novo projeto? Na verdade, comecei ontem. É uma oportunidade emocionante. É ótimo ouvir. Qual é o cronograma do projeto? Temos cerca de 3 meses para o concluir, por isso, há uma boa quantidade de tempo. Isso deve dar-lhe tempo suficiente para planear e executar o projeto de forma eficaz. Sim, já criei um plano detalhado de projeto com marcos e prazos. Excelente. Ter um plano bem definido vai mantê-lo no bom caminho. Absolutamente. Ajuda-me a manter-se organizado e garante um progresso atempado. Existe uma equipa específica atribuída ao projeto. Sim, tenho uma equipa de 4 membros a trabalhar comigo neste projeto. É uma equipa de bom tamanho. A colaboração será fundamental para o seu sucesso. Definitivamente. Já tivemos a nossa primeira reunião de equipe para discutir funções e responsabilidades. A comunicação dentro da equipa é crucial para uma coordenação harmoniosa. Acordado. Nós configuramos reuniões regulares de atualização de status para permanecer alinhados. Como se sente em relação a este novo projeto? Está entusiasmado? Estou muito entusiasmado. É um projeto desafiante que se alinha aos meus interesses. Isso é maravilhoso. Desfrutar do trabalho torna-o mais gratificante. Absolutamente. Quando somos apaixonados por algo, não nos parece trabalho. É verdade. É ótimo que tenham a oportunidade de trabalhar em algo significativo para vocês.
Sinto-me feliz por me ser dada esta oportunidade. Também é uma experiência de aprendizagem valiosa. A aprendizagem e o crescimento são aspectos importantes de qualquer projeto. Definitivamente. Estou ansioso por expandir minhas habilidades e conhecimentos. Há algo específico que precisa para começar a trabalhar no projeto? Já reuni os recursos necessários e comecei a pesquisa preliminar. Isso é proativo da sua parte. Mostra a sua dedicação ao sucesso do projeto. Obrigado, John. Quero ter a certeza de que chegamos ao chão a correr. Bem, estou confiante de que vocês e a vossa equipa farão um ótimo trabalho. Agradeço a sua confiança e o seu apoio, John. Vocês são bem-vindos, Ana. Estou aqui para ajudar se precisar de alguma ajuda ao longo do caminho. Obrigado, John. Vou ter isso em mente. Vamos fazer deste projeto um sucesso juntos. Lição 9. Como consegue manter-se tão paciente com as crianças? Olá, Ana. Como consegue ficar tão paciente com as crianças? Bem, nem sempre é fácil, mas tento o meu melhor para manter a calma e a compreensão. Isso é admirável. As crianças podem ser bastante enérgicas e exigentes. Sem dúvida que me mantêm em pé, mas lembro-me que são apenas miúdos. É verdade, ainda estão a aprender e a desenvolver as suas competências sociais. Exatamente. A paciência é essencial para os ajudar a crescer e aprender. Tem alguma estratégia ou técnica específica que utiliza? Uma coisa que faço é respirar fundo e contar para 10 quando me sinto sobrecarregado. É uma ótima maneira de recuperar a compostura e evitar reagir impulsivamente. Ajuda-me a responder de forma mais ponderada e positiva aos seus comportamentos. Há alguma atividade ou abordagem que ache particularmente eficaz? Envolvê-los em atividades educativas e divertidas ajuda a canalizar a sua energia positivamente. Essa é uma abordagem inteligente. Mantê-los envolvidos pode impedir o aborrecimento e o mau comportamento. Sim, e eu também tento definir expectativas e limites claros. Estabelecer limites ajuda-os a entender o comportamento aceitável. Definitivamente. A coerência e a comunicação clara são fundamentais. Como é que lidamos com situações em que estão a ser difíceis ou testam a vossa paciência? Tento manter a calma e abordar o comportamento enquanto enfatizo a empatia e a compreensão. É uma abordagem compassiva. Ensina-lhes também empatia. Sim, acredito em modelar o comportamento que quero ver neles. Parece que temos um bom equilíbrio de paciência e firmeza. Eu esforço-me para encontrar esse equilíbrio. É um processo de aprendizagem tanto para as crianças como para mim. Tenho a certeza que eles apreciam a vossa paciência e orientação. Obrigado, John. É gratificante vê-los crescer e desenvolver-se. É preciso uma pessoa especial para trabalhar com crianças e ficar paciente. Gosto genuinamente de estar perto de crianças e de testemunhar o seu progresso. Bem, vocês estão a fazer um trabalho fantástico, Ana. Continuem o grande trabalho. Obrigado pelas suas amáveis palavras, John. Agradeço o vosso apoio. Vocês são bem-vindos, Ana. É merecido. Lição 10. Qual é a sua opinião sobre redecorar a sala de estar? Olá, Ana. Qual é a sua opinião sobre redecorar a sala de estar? Acho que é uma ótima ideia. A nossa sala de estar poderia usar um look fresco. Concordo.
Sente-se um pouco ultrapassado e poderia usar alguma revitalização. Que tipo de mudanças está pensando fazer? Estava a pensar em repintar as paredes e obter novas mobílias. Parece um bom começo. Qual esquema de cores você está considerando? Estava a pensar em ir para uma paleta de cores mais moderna e neutra. Os neutros podem criar uma atmosfera calmante e versátil. Exatamente. Também facilitaria a mudança de decoração no futuro. Gosto da ideia de ter flexibilidade com a decoração. E quanto ao mobiliário? Algum estilo ou material específico em mente? Prefiro uma mistura de conforto e estilo. Talvez algo com linhas limpas. Parece um bom equilíbrio. Queremos que seja simultaneamente convidativo e visualmente apelativo. Acordado. É importante ter mobília com a qual gostamos de passar tempo. Deveríamos considerar também a disposição da sala. Alguma ideia sobre isso? Acho que podemos experimentar diferentes arranjos para otimizar o espaço. É uma boa ideia. Podemos experimentar algumas opções e ver o que funciona melhor. E não se esqueça da iluminação. Pode fazer uma grande diferença no ambiente. Tens razão. Devíamos explorar diferentes luminárias para melhorar o estado de espírito. Também podemos adicionar alguns elementos decorativos como obras de arte ou plantas. Adoro a ideia de incorporar elementos naturais como as plantas. Eles dão um toque refrescante e dão vida à sala. Ainda bem que estamos ambos a bordo a redecorar a sala de estar. É emocionante imaginar a transformação e criar um espaço que reflita o nosso estilo. Definitivamente. Tornará a nossa sala de estar mais agradável para nós e para os nossos hóspedes. Mal posso esperar para começar a trabalhar neste projeto. Vai ser um empreendimento divertido e criativo. Acordado. Vamos começar a pesquisar e a reunir ideias para dar vida à nossa visão. Parece um plano, John. Estou ansioso pela remodelação da nossa sala de estar. Lição 11. Qual é a sua preferência, cedo ou tarde do dia? Olá Ana, qual é a sua preferência, cedo ou tarde do dia? Sou mais uma pessoa da manhã, por isso prefiro cedo do dia. Ah, eu vejo. As manhãs cedo podem ser bastante tranquilas e refrescantes. Sim, gosto do sossego e da sensação de começar o dia com uma ardósia fresca. Essa é uma boa perspectiva. As manhãs antecipadas podem dar um tom positivo para o dia. Dão-me uma sensação de produtividade e permitem-me abordar as tarefas com foco. Vejo como isso pode ser benéfico. O que é que costuma fazer de manhã? Gosto de começar com algum exercício leve ou alongamentos para acordar o meu corpo. O exercício é uma ótima maneira de se energizar para o dia que se avizinha. Depois disso, gosto de tomar um pequeno almoço nutritivo para alimentar o meu corpo e mente. O pequeno almoço é, de facto, uma refeição importante. Fornece a energia necessária. Absolutamente. Ajuda-me a manter o foco e manter os meus níveis de energia. Tem algum ritual matinal específico ou rotinas que siga? Gosto de passar alguns minutos a fazer jornadas ou a praticar gratidão de manhã. É uma ótima maneira de cultivar uma mentalidade positiva no início do dia. Sim, ajuda-me a definir as minhas intenções e a apreciar as pequenas coisas da vida. Isso é maravilhoso, Ana. Parece que temos uma rotina matinal bem arredondada.
Obrigado, John. É algo que desenvolvi ao longo do tempo e que acho benéfico. Por outro lado, sou mais uma coruja da noite. Prefiro tarde do dia. As noites tardias também podem ser bastante pacíficas. Do que gostas neles? Gosto da sensação de tranquilidade e da oportunidade de descontrair depois de um dia agitado. Pode ser um ótimo momento para atividades de relaxamento e autocuidado. Exatamente. Muitas vezes passo os meus serões a ler, a ouvir música, ou a ver um filme. Estas são ótimas formas de descontrair e desfrutar de algum tempo de lazer. Acho que também sou mais criativa e focada nas horas tardias. É interessante como pessoas diferentes têm níveis de energia diferentes em momentos diferentes. Sim, todos temos os nossos ritmos naturais e preferências. É isso que nos torna únicos. As nossas preferências moldam as nossas rotinas diárias. Absolutamente. Abraçar as nossas próprias preferências pode levar a um estilo de vida mais gratificante. Seja de manhã cedo ou tarde, é importante encontrar o que funciona para nós. Não podia estar mais de acordo, Ana. Trata-se de encontrar o nosso próprio equilíbrio e ritmo. Bem dito, John. As nossas preferências guiam-nos na criação das nossas próprias experiências diárias. Tem sido ótimo discutir as nossas preferências. É interessante aprender um sobre o outro. Concordo, John. É sempre bom ter estas conversas e ganhar novas percepções. Efetivamente. Vamos continuar a abraçar as nossas preferências e a aproveitar ao máximo cada dia. Absolutamente, John. Aqui está para encontrar alegria nos nossos tempos preferidos do dia. Lição 12. Onde trabalha? Olá, Ana, onde trabalha? Trabalho numa empresa de desenvolvimento de software no centro da cidade. Isso é ótimo. Como gosta do seu local de trabalho? Gosto muito. O escritório tem um ambiente moderno e vibrante. Parece bom. É uma grande empresa. Sim, é uma empresa de tamanho decente com cerca de 200 funcionários. Tem aí um papel ou posição específica. Sim, sou engenheiro de software. Trabalho no desenvolvimento de novas aplicações. Isso é impressionante. Deve ser empolgante trabalhar na indústria tecnológica. Definitivamente é. A tecnologia está em constante evolução e há sempre algo novo a aprender. Posso imaginar. Tem uma equipa unida com a qual trabalha. Sim, faço parte de uma equipa de desenvolvimento composta por 6 membros. O trabalho em equipa é importante para projetos de sucesso. Como é que existe a cultura do trabalho? A cultura de trabalho é colaborativa e solidária. Fomenta a inovação e o crescimento. Isso é fantástico. É importante ter um ambiente de trabalho positivo. Não podia estar mais de acordo. Faz uma diferença significativa na satisfação no trabalho. Existem regalias ou benefícios que aprecie particularmente. Dispomos de horários de trabalho flexíveis e oportunidades de desenvolvimento profissional. O horário de trabalho flexível pode ser um benefício valioso. Oferece equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Absolutamente. Permite-me gerir eficazmente o meu tempo e prosseguir interesses pessoais. É ótimo ouvir. Como é o trajeto para o seu local de trabalho? Levei cerca de 30 minutos a deslocar-me de transportes públicos.
Isso não é mau de todo. É conveniente ter transportes públicos nas proximidades. Sim, poupa-me do incômodo de conduzir e encontrar estacionamento. Tem algum lugar ou comunidades favoritos perto do seu local de trabalho? Existem vários cafés e restaurantes a uma curta distância, o que é agradável. É sempre conveniente ter opções para agarrar numa mordida rápida ou num café. Definitivamente. Adiciona comodidade e variedade ao dia de trabalho. No geral, parece que temos um ótimo local de trabalho, Ana. Tenho a sorte de fazer parte de um ambiente de trabalho tão positivo e dinâmico. Isso é maravilhoso. Desfrutar do seu trabalho faz uma grande diferença na sua felicidade geral. Absolutamente. Acredito que encontrar cumprimento no nosso trabalho é fundamental para uma vida equilibrada. Bem, fico feliz por ouvir que estão felizes com o vosso local de trabalho. Continuem o grande trabalho. Obrigado, John. Agradeço as suas amáveis palavras e encorajamento. Lição 13. Vai fazer jardinagem amanhã. Olá, Ana. Vai fazer alguma jardinagem amanhã? Sim, estou a pensar passar algum tempo no jardim. Isso parece adorável. O que costumam fazer quando se jardinam? Gosto de plantar flores, de poda e de cuidar das plantas. Deve ser satisfatório ver o seu jardim florescer e florescer. Absolutamente. É gratificante testemunhar os frutos do meu trabalho. Tem plantas ou flores específicas em mente para amanhã? Estou a pensar em adicionar umas anuais coloridas para iluminar o jardim. É uma ótima ideia. Ele adicionará um toque vibrante ao ambiente geral. Também preciso de aparar as sebes e erva os canteiros de flores. Manter o asseio do jardim é importante. Mantém tudo parecendo arrumado. Sim, a manutenção regular ajuda as plantas a prosperar e evita o crescimento excessivo. Tem alguma ferramenta de jardinagem favorita que use? Conto com um par robusto de luvas de jardinagem, cisalhas de poda e uma toalha. São ferramentas essenciais para qualquer jardineiro. A segurança e a precisão são importantes. Absolutamente. Tornam as tarefas de jardinagem mais fáceis e eficientes. Tem dicas ou conselhos para alguém começar um jardim? Comece pequeno e escolha plantas adequadas ao seu clima e solo. Essa é uma abordagem prática. É importante considerar o ambiente. Além disso, não se esqueça de regar as plantas regularmente e fornecer a devida luz solar. A água e a luz solar são essenciais para o crescimento e a saúde das plantas. Sim, desempenham um papel crucial no seu bem-estar geral. Acham jardinagem relaxante ou mais uma atividade física? É um pouco dos dois. É fisicamente envolvente, mas também é terapêutica e calmante. É uma ótima combinação. É uma forma de ligar-se com a natureza e o destresse. Absolutamente. Estar ao ar livre e rodeado de vegetação é rejuvenescedor. Vejo porque é que a jardinagem é um passatempo tão popular. Tem muitos benefícios. Sim, é uma maneira maravilhosa de nutrir e criar algo bonito. Espero que tenham um tempo produtivo e agradável no jardim amanhã, Ana. Obrigado, John. Estou ansioso por isso. A natureza tem uma forma de trazer alegria. Não podia estar mais de acordo. Aproveite a sua sessão de jardinagem, Ana.
Aula 14. Podemos ambicionar uma reunião à hora do almoço. Olá, Ana, podemos ambicionar uma reunião à hora do almoço. Claro, uma reunião à hora de almoço soa bem. A que horas estava a pensar? Que tal reunião por volta das 12h30? Isso funciona para mim. Tem algum lugar em mente para o encontro? Há um novo café no centro do qual já ouvi coisas boas. Gostaria de experimentar. Parece ótimo. Estou sempre à altura de experimentar novos lugares. Qual é o nome do café? Chama-se A Moagem Diária. Tem uma variedade de opções no seu menu. Perfeito. Vou ver o menu deles online e ver o que eles oferecem. Ótimo. Vamos planear reunir-nos aí às 12h30 de amanhã. Parece um plano. Vou marcar no meu calendário. Há alguma coisa específica que gostaria de discutir durante a reunião? Queria analisar o progresso do nosso projeto atual e discutir os desafios que enfrentamos. Esse é um tópico importante. Podemos debater soluções e fazer um plano a seguir em frente. Exatamente. É essencial mantermos-nos no caminho certo e resolver quaisquer problemas à medida que eles surgem. Também queria obter a sua informação sobre a próxima apresentação ao cliente. Terei todo o prazer em fornecer os meus contributos e sugestões. A colaboração é fundamental nestas situações. Agradeço a sua contribuição. É sempre útil ter diferentes perspectivas. Da mesma forma, John. Também presto valor aos vossos insights. Há mais alguma coisa que gostaria de acrescentar à ordem do dia da nossa reunião? Não consigo pensar em mais nada neste momento. Mas se surgir alguma coisa, vou dar-vos a conhecer. Soa bem. Podemos sempre ajustar a agenda, se necessário. Acordado. A flexibilidade é importante nas nossas discussões. Estou ansioso pela nossa reunião à hora do almoço amanhã, Ana. Eu também, John. Será uma reunião produtiva e agradável. Vemo-nos no The Daily Mind amanhã às 12h30, Ana. Vemo-nos aqui, John. Tenha um ótimo dia até lá. Aula 15. Vai fazer uma aula de yoga esta semana. Olá, Ana. Vai fazer uma aula de yoga esta semana? Sim, estou a planear assistir a uma aula de yoga. Acho que isso é muito benéfico. Isso é ótimo. Em que dia e hora está a pensar? Costumo ir às quartas-feiras, mas também estou aberto a outros dias. As quartas-feiras também funcionam para mim. Pensa se eu me juntar a ti. Não de todo. Seria ótimo ter um amigo do yoga. Tem um estúdio de yoga ou instrutor favorito? Há um estúdio perto chamado Zen Yoga, de que eu gosto muito. Já ouvi coisas boas sobre isso. Que estilo de yoga ensinam? Oferecem uma variedade de estilos, mas costumo frequentar as aulas da Vinyasa. Vinyasa soa interessante. O que a torna diferente de outros estilos? Vinyasa é um fluxo dinâmico onde os movimentos estão sincronizados com a respiração. Isso soa desafiante e revigorante. Estou entusiasmado por experimentar. É uma ótima maneira de criar força, flexibilidade e foco. Há algo que eu deva saber ou trazer para a turma? Basta usar roupa confortável e trazer um tapete de yoga se tiver uma. Vou certificar-me de trazer o meu. Haverá adereços adicionais necessários?
O estúdio fornece todos os adereços necessários como blocos e correias. É conveniente. Agradeço os estúdios que os fornecem. Definitivamente torna mais fácil, especialmente para iniciantes. Por falar em principiantes, a aula é adequada para todos os níveis. Sim, as aulas de Vinyasa do Zen Yoga são pensadas para todos os níveis de experiência. Isso é tranquilizador. Ainda sou relativamente novo no yoga, por isso é bom saber. Não se preocupe, John. O yoga é uma viagem pessoal e todos começam algures. Obrigado pelo encorajamento, Ana. Agradeço-o. Não há problema, John. Vamos apoiar-nos uns aos outros na nossa prática de yoga. Estou muito ansioso por assistir à aula de yoga contigo. Da mesma forma, John. É sempre bom partilhar experiências positivas com amigos. É uma ótima maneira de nos mantermos ativos e cuidar do nosso bem-estar. Absolutamente. O yoga tem benefícios físicos e mentais. Bem, vamos fazer um plano para assistir à aula de Vinyasa no Zen Yoga esta quarta-feira. Parece um plano, John. Vou ver-te lá. Namaste. Namaste, Ana. Aguardamos com expectativa. Lição 16. Vai ao cinema esta noite. Olá, Ana, vai ao cinema esta noite. Sim, estou a planear apanhar um filme esta noite. Tem alguma recomendação? Há um novo filme de ação chamado The Guardian que está a receber boas críticas. Parece emocionante. Estou a favor de um filme cheio de ação. Que horas está a mostrar? Está a jogar às 19 horas e 21 horas e 30. Qual é a hora que funciona melhor para si? Às 19 horas do Showtime funciona na perfeição. Vamos apontar para isso. Ótimo. Vamos encontrar-nos no cinema por volta das 18 horas e 45 para obter os nossos bilhetes. Parece um plano. Vou ver-te lá às 18 horas e 45. Prefere pipocas ou quaisquer outros snacks enquanto vê filmes? Sou fã de pipocas, especialmente com um lado de nachos. E quanto a si? Também gosto de pipocas. É um lanche clássico de cinema. Perfeito. Podemos agarrar umas pipocas e apreciar o filme juntos. Tem um género favorito de filmes, ou gosta de vários géneros? Gosto de uma variedade de géneros, mas gosto particularmente de thrillers e comédias. É uma boa mistura. É sempre bom ter um suspense e risos. Concordo. Mantém as coisas interessantes e divertidas. Há algum outro filme que esteja ansioso para ver num futuro próximo? Ouvi falar de uma comédia romântica chamada Amor na Cidade, que parece intrigante. As comédias românticas podem ser uma escolha divertida. Vamos estar atentos a isso. Definitivamente. Podemos planear outra noite de cinema em breve. Parece um plano. As noites de cinema são uma ótima maneira de descontrair e desfrutar de boa companhia. Não podia estar mais de acordo. É uma boa fuga à rotina diária. Há mais alguma coisa que gostasse de fazer antes ou depois do filme esta noite? Talvez possamos pegar num jantar naquele novo restaurante italiano, depois do filme. É uma ideia fantástica. A cozinha italiana soa deliciosa. Vou fazer uma reserva para garantir que temos uma mesa. Obrigado, Ana.
Agradeço a vossa ponderação. Não há problema, John. Vai ser uma noite divertida. Estou ansioso pela nossa noite de cinema e jantar. Vai ser um ótimo momento. Eu também, John. Vamos fazer dela uma noite memorável. Lição 17. Prefere estudar sozinho ou em grupo? Olá, Ana. Prefere estudar sozinha ou em grupo? Pessoalmente, prefiro estudar sozinho. Permite-me focar melhor. Posso compreender isso. Por vezes, é mais fácil concentrar-se sem distrações. Exatamente. E você, John? Tem preferência? Gosto muito de estudar em grupo. Ajuda-me a ficar motivada e a partilhar ideias. Isso é interessante. O estudo em grupo pode ser benéfico para a colaboração. Sim, discutir conceitos e resolver problemas em conjunto pode aprofundar a compreensão. Vejo as vantagens disso. É uma abordagem diferente à aprendizagem. Certamente que é. Além disso, o estudo em grupo pode ser mais agradável e menos isolante. Isso é verdade. Pode criar uma sensação de camaradagem e apoio. No entanto, também preste valor à flexibilidade e independência de estudar sozinho. Posso ver como isso se adequaria a determinados estilos e preferências de aprendizagem. Absolutamente. Cada um tem a sua maneira única de estudar eficazmente. É importante encontrar o que funciona melhor para nós individualmente. Definitivamente. Adaptar os nossos métodos de estudo às nossas necessidades pessoais é fundamental. Já experimentou uma combinação de ambos, como estudar sozinho e depois discutir com um grupo? Sim, tenho. Pode ser um bom equilíbrio, incorporando o foco individual e a interação em grupo. Parece uma abordagem inteligente. Ele maximiza os benefícios de ambos os métodos. Exatamente. Permite a reflexão pessoal, bem como a aprendizagem colaborativa. Poderia tentar fazê-lo no futuro. Parece uma estratégia bem arredondada. Encorajo-vos a experimentar e encontrar o que funciona melhor para vocês, Ana. Obrigado, John. Agradeço o vosso conselho e apoio. Não há problema, Ana. Aprender é uma viagem, e estamos todos constantemente a descobrir novos métodos. Efetivamente. Deveríamos adotar diferentes abordagens e continuar a crescer. Absolutamente. Quer esteja a estudar sozinho ou em grupo, o objetivo é expandir o nosso conhecimento. Bem dito, John. Vamos continuar a aprender e a explorar juntos. Acordado, Ana. É uma busca para toda a vida. Aula 18. A que horas vais ir ao ginásio? Olá, Ana. A que horas vais ir ao ginásio? Estou a planear ir ao ginásio às 18 horas. E quanto a si? Costumo ir de manhã. Estarei lá às 7 horas. Isso é cedo. Admiro a vossa dedicação aos treinos matinais. Obrigado, Ana. Ajuda-me a começar o dia com uma nota positiva. Vejo o apelo. Deve dar-nos uma explosão de energia. Definitivamente. Dá um tom produtivo para o resto do dia. Prefiro os treinos noturnos porque me ajuda a descontrair depois do trabalho. Isso faz sentido. É uma ótima maneira de libertar o stress desde o dia. Exatamente.
Além disso, dá-me a oportunidade de ter uma manhã relaxada. Veja os benefícios disso. Permite que você se alivie ao longo do dia. Trata-se de preferência pessoal e de encontrar o que funciona para nós. Absolutamente. Cada um tem o nosso ritmo e níveis de energia ao longo do dia. Acha o ginásio menos lotado pela manhã? Sim, essa é uma das vantagens. Normalmente, é mais silencioso e menos lotado. Isso é uma mais-valia. Por vezes, luto para encontrar equipamento à noite. Posso compreender isso. Pode ser frustrante quando está lotado. Mas acho que também depende das horas de ponta do ginásio. Isso é verdade. Alguns ginásios estão mais movimentados em diferentes alturas do dia. É bom saber o horário do ginásio e planear de acordo. Absolutamente. Ajuda a evitar desilusões ou longas esperas pelo equipamento. Ainda bem que temos rotinas de ginástica diferentes. Podemos partilhar as nossas experiências. É bom ter alguém com quem falar sobre fitness e rotinas de treino. Definitivamente. Podemos motivar-nos e apoiar-nos mutuamente nas nossas viagens de fitness. Não podia estar mais de acordo. Juntos, podemos atingir os nossos objetivos de fitness. Vamos manter-nos responsabilizados e progredir juntos. Parece um plano, Ana. Vamos esmagar os nossos treinos e mantermos-nos saudáveis. Estou todo no John. Vamos fazer do fitness parte da nossa rotina diária. Aula 19. Procura comida saudável ou indulgente. Olá, Ana. Procura comida saudável ou indulgente? Hoje estou na disposição de algo saudável. E quanto a si? I could go for something indulgent. I've been craving a delicious treat. Isso é justo. Deliciar-se com algo saboroso pode ser um deleite agradável de vez em quando. Absolutamente. A vida tem tudo a ver com equilíbrio, certo? Definitivamente. Então, que opções saudáveis está a considerar? Estou a pensar numa salada fresca repleta de vegetais coloridos e frango grelhado. Parece uma escolha nutritiva e satisfatória. E para que prato saudável está inclinado? Estou inclinado para um salteado vegetal com tofu e arroz integral. Isso também parece delicioso. É ótimo incorporar muitos veggie nas nossas refeições. Não podia estar mais de acordo. Proporcionam nutrientes e fibras importantes. Agora tenho de perguntar, que delação indulgente é que anseiam? Tenho sonhado com um decadente bolo de lava de chocolate com uma bola de gelado de baunilha. Oh, isso parece celestial. Delimar-se com uma sobremesa rica pode ser tão satisfatório. É realmente possível. Às vezes merecemos tratar-nos, certo? Absolutamente. A vida é demasiado curta para saltar à complacência ocasional. Então, que prato indulgente é tentado? Não resista a um suculento hambúrguer com todas as fixações e um lado de batatas fritas estaladiças. Parece dar água na boca. A alimentação com conforto pode ser tão satisfatório. Pode mesmo. É como um pequeno sabor de felicidade num prato. Acordado. Mas é importante encontrar um equilíbrio e não exagerar com demasiada frequência. A moderação é fundamental. Podemos desfrutar de comida indulgente enquanto damos prioridade à nossa saúde. Absolutamente. É tudo sobre fazer escolhas conscientes na maior parte do tempo. Bem,
Parece que temos as nossas preferências alimentares ordenadas. Saudável para ti e indulgente para mim. É um equilíbrio perfeito. Podemos desfrutar das nossas refeições em conjunto, cada uma da nossa maneira saborosa. Parece um plano, Ana. Vamos satisfazer os nossos desejos e desfrutar da nossa comida. Estou mesmo aqui contigo, John. Vamos cavar e saborear cada mordida. Lição 20. Podes ajudar-me a arrumar a minha bicicleta. Olá, Ana. Podes ajudar-me a arranjar a minha bicicleta? Claro, vamos agarrar nas ferramentas e começar. Obrigado, Ana. Não sou muito hábil no que toca a reparações de bicicletas. Não há problema, John. Estou feliz por emprestar uma mão. Qual parece ser o problema da sua bicicleta? Parece que a corrente se soltou e precisa de ser apertada. Ah, eu vejo. Isso pode acontecer ao longo do tempo com a utilização regular. Não se preocupe, é um problema comum. Teremos isso corrigido em pouco tempo. Ótimo. Que ferramentas precisamos para o trabalho? Vamos precisar de uma chave, de uma ferramenta de corrente e de algum lubrificante para a corrente. Vamos então reunir as ferramentas da garagem. Parece um plano. Teremos tudo o que precisamos em pouco tempo. Agradeço a vossa ajuda, Ana. É bom ter alguém conhecedor por perto. É o meu prazer, John. Gosto muito de trabalhar em bicicletas. Já fixou bicicletas antes? Sim, já ajudei amigos e familiares com reparações de bicicleta no passado. Isso é impressionante. És uma pessoa útil para se ter por perto. Obrigado, John. Gosto de aprender novas competências e de ajudar os outros. Bem, tenho sorte em tê-lo como amigo. Vamos arranjar esta bicicleta. Definitivamente. Depois de apertarmos a corrente, a sua bicicleta será boa para ir. Estou entusiasmado por voltar à estrada. Já passou algum tempo desde que pedi de bicicleta. É uma ótima maneira de se manter ativo e desfrutar do ar livre. Não podia estar mais de acordo. Perdi a sensação do vento na minha cara enquanto pedalava. É uma experiência livre, não é? Absolutamente. É como uma mini aventura a cada passeio. Vamos certificar-nos de que a sua bicicleta está em melhor forma para a sua próxima aventura. Agradeço a vossa ajuda, Ana. És o melhor. São bem-vindos, John. É sempre um prazer ajudar um amigo. Vamos trabalhar e arranjar esta bicicleta. Mais uma vez, obrigado, Ana. Não há problema, John. Vamos tornar a sua bicicleta pronta para a sua bicicleta.